Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala, o WhatsApp é São Paulo 974012235, chat no site da UTV para você participar também, um telefone São Paulo 1150526622. Participando desta edição de Gente que Fala, advogado Eduardo Teodoro. Prazer tê-lo aqui, doutor Teodoro. Boa tarde, um prazer estar aqui, poder colaborar, poder participar. Fico muito satisfeito. Eu gostaria de esclarecer o teu currículo aqui, que é bastante intenso. O senhor é mestre em Direito, Exato. Especialista em licitações e contratos públicos. Correto, exatamente. Nossa atuação, a atuação do escritório, Teodoro Advocacia, é exatamente na área de direito empresarial, voltada à área de licitações e contratos públicos. E consultor jurídico do SEAC, São Paulo. Entre outras entidades e diversas empresas do setor de terceirização de serviços com predominância de mão de obra. Traduz o SEAC para mim. O SEAC é o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de São Paulo. É o sindicato das empresas de limpeza profissional dentro do Estado. Também conosco o vereador Aurélio Nomura. Prazer tê-lo aqui, vereador. Prazer é meu, Zancopé. Mais uma vez retornamos a esse programa, juntamente com os convidados aqui, e debater esses problemas principais. Nós estamos ainda de recesso, mas a questão política está pegando fogo. É importante que a gente possa debater, e o seu programa realmente é uma grande referência dentro do nosso país quando se debate política, né, com P maiúsculo ainda se existe. Né? Vereador Aurélio Nomura, filiado ao PSDB, todos se perguntam e se questionam se o PSDB faz mesmo oposição. Não tenha dúvida, eu acho que todos esses movimentos que estão acontecendo no país se devem exatamente à manifestação da oposição. Se nós formos verificar aquelas cobranças do Petrolão que hoje, e retornamos nos tempos anteriores da eleição, me faz lembrar que o Aécio Neves e tantos outros se debatiam e impediam a instalação da CPI. E naquela época, o pessoal ligado ao governo, ligado ao PT, clamava que isso era um absurdo. Isso era uma questão política, acima de tudo. Nós estamos provando que é um caso de polícia. Hoje, né, nós estamos vendo cada vez mais, nos deixa estarrecido, porque me parece que essas ações não estão ocorrendo só dentro da Petrobras, no BNDES e em tantos outros setores do nosso país estão sendo levantados. Graças eu acho que a tenacidade, ao trabalho capitaneado pelo juiz Moro e tantos outros, pelos delegados federais, pela promotoria, de uma maneira geral, eu acredito que nós estamos iniciando para passar o nosso país a limpo, que é de fundamental importância. Nós já perdemos aí décadas e décadas com essa ladroeira que estão agora aparecendo, mas é importante que nós possamos passar o nosso país a limpo, porque nós queremos futuro e não queremos deixar esse país. Nós queremos um futuro para os nossos filhos e para os nossos netos. Jornalista José Carlos Sicarelli. Prazer tê-lo aqui, Sica. Ô, Zanca, um abraço. É uma satisfação estar aqui com o Aurélio, Fernando Mesquita, o Eduardo Teodoro e aprendendo com você. Tem algumas passagens, né, que são maravilhosas, e quando nós tivemos a abertura da Copa do Mundo, o Sicarelli participou do Gente que Fala conosco, aí ele falou assim: não, eu nunca estive numa Copa. Aliás, eu fui apenas em uma, na de 78. E eu perguntei: você fez o quê? Quais jogos você narrou? Ele falou: não, narrei só a final. Então... Holanda e Argentina. Narrei só a final. Mais importante. Não fui em Copa nenhuma, só na de 78 e narrei a final da Copa. Então... Já valeu por tudo. Hein? Claro, muito e muito. Fernando Mesquita, que é presidente da Puma Automóveis. Prazer tê-lo aqui, Fernando. Prazer é todo meu, muito obrigado, Zancopé. É um prazer estar aqui com esses colegas maravilhosos aqui da mesa. Estamos aí, né,
com todo esse problema do Brasil, com toda essa crise, a gente está querendo fazer que a Puma Automóveis ressurja e que gere emprego e que o Brasil tenha uma indústria automobilística para chamar de sua. Puma Automóveis é aquele mesmo automóvel, aquele modelo que o Sica sonhava na juventude? Tem ainda maldade da minha Na parte. juventude e até Sim. agora. Mas não faz muito tempo, não, né? Calma, não mas é tem, assim. mas né? tem diferenças. Mas o Não, primeiro vai sim, ser meu. o carro, ele é todo remodelado para os dias de hoje. Sim. Né? Ele tem o DNA da fábrica antiga, da Puma antiga, mas é uma empresa completamente diferente. A Puma Automóveis é uma empresa nova, né? E a gente está procurando... sabe que o consumidor brasileiro hoje é muito exigente. Né? Antigamente, os carros não tinham um padrão assim, de acabamento e de qualidade muito grande. Então, a gente está trazendo isso agora, né, para o cenário nacional, primeiramente com uma fase de pista, porque a Puma, antigamente, ela nasceu pelas pistas. Então, hoje, a pista de corrida é o melhor laboratório que existe. Né? Então, o que nós estamos tentando fazer é exatamente isso. Nós vamos começar pela pista, nós vamos nascer pelas pistas, porque nós queremos fazer um esportivo. Né? Nós queremos fazer um carro esportivo genuíno. E nada melhor do que a pista, que é um excelente laboratório. Até para esclarecer, quando a gente assiste as provas de Fórmula 1, ali é um laboratório. Sem dúvida nenhuma. Tudo que acontece ali é implantado. Implantado nas fábricas de rua, que tudo isso vai para as ruas, Na com toda a indústria tecnologia, automobilística. segurança, tudo. É ali o laboratório. Lá é o Isso laboratório. Que vocês vão fazer com Exatamente. o Puma Primeiramente a fase de pista, para depois lançar os carros de rua. agora. É esse carro esportivo? Sim, bonito. esse é o carro, esse é o nosso carro de pista. Né? Ele é um carro que tem uma relação peso-potência muito boa e em torno aí vai ser um carro de 250 cavalos, pesar em torno de 750 quilos, para a gente não alongar muito na parte técnica. Né? Então, nós vamos fazer um campeonato de regularidade com velocidade, e aonde vai ter um piloto e um navegador. Então, é uma pegada para quem não quer participar de uma competição automobilística e, às vezes, tem um certo receio daquela pegada de competição, daquela adrenalina toda. Então, vai ser uma coisa onde a família pode participar, o pai pode participar com o filho, a esposa pode participar com o marido, né? E isso a gente vai revelar aí ao longo mais para frente, a questão de regulamento, tudo. A ideia é fazer uma temporada em 2017 e 2018. Maravilha, parabéns. Agora, no assunto de hoje, está nas manchetes dos jornais, o presidente da Odebrecht, Marcelo Odebrecht, mais 7 pessoas foram indiciadas pela Polícia Federal pelos crimes de corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro, crime contra a ordem tributária e econômica, formação de quadrilha. Alguns trechos do relatório apresentado pela Polícia Federal mostram que o Executivo tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato antes de ser pego. O vereador Aurélio Nomura, o Fernando Mesquita, Sicarelli, Eduardo Teodoro, que é advogado. Posso ouvi-lo primeiro? Claro, com prazer. Eu tenho uma preocupação muito grande com a veiculação dessas questões que envolvem a Lava Jato, porque muitas vezes se perder de alguma maneira o cuidado com as questões jurídicas que abarcam toda essa operação. No entanto, me parece interessante a ideia de termos tudo isso muito esclarecido, mas há de se tomar alguns cuidados efetivamente com as etapas processuais, então isso me preocupa um pouco nessa operação. O dele é a observação jurídica, a tua é a política. Na realidade, volto a falar, nunca antes na história do nosso país nós tivemos empresários com esse naipe presos. Geralmente nós prendíamos, existia a prisão com relação a gerentes, subgerentes, no máximo. A primeira vez... Segundo escalão. Segundo e terceiro escalão, que sofria, era aquela coisa, né? O culpado é o mordomo. E agora nós estamos chegando naquelas pessoas, de fato, que comandavam essas empresas. São as maiores empresas do mundo, não é?
e que merecem destaque. Então, nos deixa realmente estarrecido essa informação e mostra que a prisão, se realmente representar a realidade essa notícia, é que foi correta, mesmo porque estava atrapalhando, não é, a análise e a investigação do Lava Jato. Eu acho que é importante, eu acho que o Brasil vai ser referenciado antes e depois da Operação Lava Jato. Nós já tivemos aquela questão anterior, né, do mensalão, e agora nós estamos avançando e avançando mais. Então eu volto a falar, nós queremos um Brasil para brasileiros, onde todos se sintam orgulhosos de serem brasileiros. E é o início desse processo da limpeza geral do nosso país. Antes que o Szicarelli e o Fernando Mesquita se manifestem, eu vou acrescentar aqui que em telegrama divulgado pelo Itamaraty, fica claro que diplomatas brasileiros podem ter favorecido, além da Odebrecht, também a Andrade Gutierrez, em uma licitação internacional para obras viárias no Haiti. A atuação em favor da Odebrecht está sendo investigada e faz parte de uma investigação que apura o suposto tráfico de influência do ex-presidente Lula junto a líderes internacionais para que a empreiteira conseguisse contratos fora do país. Valendo também para o Eduardo Teodoro, para o Aurélio Nomura, é a primeira vez que o nome do ex-presidente aparece numa suspeição. Então, Szicarelli... Eu acho que o tráfico de influência ele é exercido pelas duas partes. Então, o que me intriga aqui na nota é que o Executivo tentou atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Quer dizer, uma parte diz que o outro está acusando, e o outro... Quer dizer, eu quero saber depois de tudo isso, se é que vai longe, porque o mensalão fez muita onda, e as prisões foram de meses e até de dias. Mas o pessoal foi para a cadeia. Foi para a cadeia, mas passou rápido, e tem gente aqui que já está com esses de delação premiada, já estão com um tempo já mais ou menos diminuído, e depois pode passar alguns dias lá dormindo, depois vão ter a prisão na residência, e depois, logo, logo estão na rua, passeando como todo mundo. E esquecem e tal. Eu quero ver se isso realmente vai ter algum efeito prático. Fernando Mesquita. Olha, falando como empresário e representando o empresariado de uma maneira geral, eu espero, do fundo da minha alma, que realmente isso tudo seja depurado e que nós possamos ter um Brasil num ambiente favorável, onde a gente possa investir, onde a gente possamos investir, gerar empregos, porque a gente está cansado de pagar imposto, gerar emprego e tentar fazer alguma coisa, porque a gente ama o Brasil. Nós queremos que o país vá para frente. Então, a gente fica chateado, sabe? Quando você tem que acordar cedo, ir para a empresa, batalhar pelo seu país, e você vê todo esse pessoal colocando milhões, milhões e milhões e milhões, e a gente resolvendo o problema de produtividade, querendo cortar os custos para produzir de uma maneira mais eficaz, com um lucro maior. Então, eu espero realmente que isso tudo seja depurado e que essa neblina toda saia do Brasil e que a gente possa realmente enxergar o mar agora e navegar num rumo seguro. Doutor Teodoro, ainda estamos, eu acrescentei a segunda parte da informação, ainda estamos na suspeição, né, de uma participação do ex-presidente Lula, fazendo, aqui é lobby, não sei se é lobby, como é que pode ser classificado, mas é a primeira vez que o nome dele é citado realmente em todo esse processo que nós temos aí. Isso é importante do ponto de vista até social, né? O que se percebe um avanço do processo investigativo. Mais uma vez, observando as questões do ponto de vista jurídico, é importante se ater às questões processuais, até mesmo para que não aconteça exatamente o que o colega aqui ao lado disse. Você tem um processo que rode, e lá na frente você descobre uma série de falhas processuais que necessariamente invalidem o processo e impeça que se faça justiça efetiva. É bom dizer que, assim, estamos, para mim, eu não tenho dúvida, a Lava Jato é um marco no país, do ponto de vista social, mas também do ponto de vista jurídico. Nós temos aí
uma série de elementos processuais que vão modificar a forma de se ver e de se atuar em processos judiciais no país depois da Lava Jato. E, do ponto de vista social, é importante que o país seja passado a limpo. Isso sem dúvida. E me parece que, na medida em que alcança a esfera mais alta do poder político brasileiro, isso faz com que passe a ter mais seriedade o processo e que automaticamente dê mais esperança à sociedade de que, de fato, tenhamos uma solução efetiva e que crie um paradigma, que realmente se ultrapasse esse processo da Lava Jato para um novo país. O que a notícia cita é exatamente a empreiteira no Haiti, mas nós temos, neste final de semana, nós tivemos citações da participação do ex-presidente em viagens a Portugal, a outros países da América Latina, a África, e Portugal já se colocou à disposição para esclarecer os fatos. Eu quero saber onde é que se chega nisso. Essa é a parte muito interessante do ponto de vista jurídico, porque na medida em que você começa a ver uma internacionalização da questão, você começa a trazer para dentro de um processo criminal questões de direito internacional, porque o tráfico de influência por si só, ele é um crime não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista social e do ponto de vista político. E isso é muito interessante para o mundo jurídico, porque você avança no conhecimento da forma do direito internacional dentro do direito criminal. E, mais importante, você educa a população. A população está ganhando, nesse momento, com essa Operação Lava Jato, com o processo da Operação Lava Jato, a possibilidade de entender um pouco mais sobre as questões jurídicas do Brasil e do mundo. Não, Moreira. Eu acho que o doutor Eduardo Teodoro frisou, e eu acho que é muito importante. Também é hora do Congresso Nacional discutir essa questão jurídica, essa reforma penal, reforma do processo, lei das execuções criminais, que mostra que está totalmente fora da realidade. Nós podemos citar alguns exemplos. Tem um político muito famoso que está condenado no exterior, ele não pode sair fora do país, mas aqui ele anda livremente, sem qualquer tipo de condenação, transitado em julgado. Não precisa de passaporte aqui. Não precisa de passaporte. Se ele apresentar o passaporte. Mas não pode sair na rua, porque senão vai ser vaiado. Tem esse lado também. O que a gente tem acompanhando ultimamente... Que é a penalidade social, né? A penalidade social. O povo está fazendo a justiça pelas próprias mãos, em tese. Está vaiando, está acompanhando e está criticando, não é? Os passos dessas pessoas. Nós temos tantas coisas aí, a CBF, por exemplo, é um caso típico, que não tinha absolutamente nada, mas chegou lá, estava muito adiantado. Né? Então, eu acho que é hora de nós passarmos a limpo, eu acho que nós precisamos usar essa questão, esses levantamentos que estão falando, o Zancopé falou muito, que Portugal tem muito mais informações já sedimentadas, que agora, através de um acordo que está sendo celebrado, ou foi celebrado, sim, nós vamos receber essas informações. Existe um intercâmbio, né, entre os dois países. Exatamente. Permite... E é isso importante, isso é interessante, né? Porque, na verdade, o que a gente vai começar a ter um conhecimento geral dentro do país é qual é a grandiosidade de todo esse processo. O que é a Lava Jato dentro e fora do país? Quais foram os tentáculos que se espalharam mundo afora da Lava Jato? E isso é importante, eu diria que até tem uma questão muito educativa dentro do processo da Lava Jato. A Lava Jato está permitindo que a sociedade comece a entender o que é Brasil. E a partir desse entendimento do que é Brasil, passamos a ter mais conhecimento do que é direito e obrigação. Daí, evidentemente, nasce uma preocupação de que a imprensa, não só a imprensa, mas que o judiciário, de um modo geral, transmita o posicionamento jurídico como ele deve ser. Nós não podemos esquecer que existe um processo que tem que tramitar dentro da mais pura legalidade para que ele tenha efetividade. Porque senão teremos um processo e jamais teremos uma punição. E aí caímos no que o colega disse aqui. Você tem um processo que você fala, eu não entendi. Eu vi tanto barulho, e quem ficou mais tempo na cadeia ficou 2 anos. Nomura, eu só quero fazer um parêntese na tua explanação quando você cita a CBF. A CBF não tem dinheiro público. A CBF é uma empresa privada, né, que não tem dinheiro público. O que nós estamos falando aqui
é dinheiro de empresas públicas. Não, mas eu só estou citando. Eu estou fazendo um parêntese, porque as pessoas, quando comentam, não sei o quê. Mas quando entram na justiça, e já tentaram entrar por diversas vezes, houve o sobrecitamento, vamos dizer, de qualquer tipo de estudo ou de investigação, né, até a fim de análise técnica e tal, exatamente com base nas provas que foram levantadas, mas sem levar em consideração as provas já levantadas nos outros países. Então, por exemplo, eu acredito que essa participação, como está tendo aqui no Lava Jato, essa questão, por exemplo, agora de um acordo com o FBI e o governo brasileiro, eu acho que nós vamos avançar muito, porque existem bilhões e bilhões de recursos, não é, depositados nesses países dos paraísos, né, fiscais, ditos, que o FBI tem informações, tem detalhes e sabe quem é o dono da lavanderia. Só que aqui no Brasil, muitos sabem, mas ainda não é divulgado. É importante que traz. Importante, ele falou, sem querer, falou, lava pé, tem que lavar a mão, tem que lavar o pé, lavar o corpo tem que lavar todo. jato. Agora, voltando um pouquinho, essa exposição internacional, essa ótica internacional, eu acho que é muito importante, mas muito mesmo, porque dá credibilidade. Porque não é nem de um lado, nem de outro. Vem de lá. Isso, quanto mais ampliar, será melhor para o processo. Não tenha dúvida. Então, uma questão importante que é fazer uma defesa até do vereador. Quando ele trouxe a questão CBF, e diretamente, nós estamos falando absolutamente de dinheiro privado, não é o tema da questão. Mas, indiretamente, CBF também tem direito público. Tem dinheiro público indiretamente. Por quê? Porque quando se fala CBF, você está falando de um conglomerado de ações que envolvem escolhas de países sedes que necessariamente têm envolvimento governamental. Quer dizer, será que chegaremos à apuração quando nós chegamos aí em supostas atuações de tráfico de influência do presidente? Será que tivemos tráfico de influência também na escolha do país sede da Copa do Mundo, quando o Brasil sediou? Será que tivemos tráfico de influência quando fomos escolhidos para sediar as Olimpíadas de 2016? Me parece que CBF vai nos mostrar uma coisa interessante. Tem mais dinheiro público do que pode parecer ter. Agora, esse problema de escolha de cidades vem desde a primeira Copa. Que sempre teve política nisso. Você imagina, tá certo ou não? Você imagina que eu só tenho 40 coisa. anos de idade, então eu não acompanhei ele Pelé transmitiu jogando. a final, né, do primeiro campeão mundial. Né? Eu não estou dizendo que agora não teve, mas que vem desde o início. Não tenha E dúvida. Catar, e Japão, e para Coreia, e não sei o quê. Eu fico imaginando, não é no meu tempo, mas fico imaginando o que foi feito para se construir o maior estádio do mundo no Brasil. Não consigo imaginar que ele tenha sido, do pouco e da pouca idade que tenho e que conheço, do tanto que leio para aprender política e sociedade, fica difícil imaginar que um estádio tal qual o Maracanã, há 40, 50 anos atrás, para 200 mil pessoas, que era uma obra impensável à época, tenha sido construído sem nenhuma intervenção governamental. Aí eu vou defender a nossa classe. Foi o Mário Filho, que leva lá o nome dele, é homenageado, né, o patrono do estádio, jornalista Mário Filho, que falou: a Copa vai ser aqui e vamos fazer um estádio. O que ele fez na época, eu não sei, mas o Maracanã é uma realidade. Ele, não sei exatamente a função dele, mas por iniciativa desse jornalista é que o Maracanã foi construído. E deve ter uma enxurrada de dinheiro público naquele... E disse mais, quero que coloque meu nome no estádio. Naming rights. Que é um resultado indireto e uma repercussão positiva da Lava Jato, que ela começar a puxar outras questões, né? Sim, e aí vem CBF, aí vem Eletrobras, aí vem BNDES, enfim, temos a melhor chance, talvez, dos meus tempos, do novo Brasil, de se construir e de se solidificar uma democracia real nesse país. Nunca antes na história desse país, é verdade. Esperamos que, volto a falar, que isso se concretize e que crie um ambiente favorável para o investimento externo, para que o mundo lá fora possa olhar o Brasil como um país passado a limpo e possam voltar a investir aqui com investimentos diretos, gerando emprego. Gente, isso é uma condição que, se Deus quiser, nós vamos ver em breve. Eu espero, eu acredito no Brasil. Mas é preciso, só para encerrar, é preciso conscientizar a população. Para chegarmos a isso,
passaremos por períodos duros. Não tenho dúvida. Tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social e como do ponto de vista de como somos enxergados pelo mundo. Mas, Fernando Mesquita, quando eu falo aqui de ausência de dinheiro público em eventos dessa forma, eu me lembro que há instantes você fez a sua programação, né? 1916, 1917, isso é iniciativa privada se lançando na realização de eventos, porque você está lançando um carro. Sim, sim. Tá? Veja bem, lançando um modelo. uma empresa ela tem que olhar num horizonte de longo prazo. Nós sabemos que o ambiente político e econômico do país hoje está em frangalhos. Mas, eu estou com alguns dados da Anfávia, só para a gente ver como a indústria automobilística ela pode crescer muito no Brasil. Hoje, nós temos uma média de 7,5 milhões de veículos que são licenciados por ano. Tá? 3,5 milhões de veículos que são licenciados por ano. Isso dá uma proporção de mais ou menos 5,1 habitantes por automóvel. Tá? Existe uma previsão feita pela Anfávia, isso está inclusive no anuário da Anfávia, que uma previsão de 20 anos. Em 20 anos, nós esperamos chegar a 7,5 milhões de veículos licenciados, com uma proporção de 2,4 habitantes por automóvel. Então, nós estamos enxergando a empresa, o empresariado, ele enxerga o país no longo prazo. É assim que funciona. Então, a gente acredita que a gente tem muito para crescer, não só na indústria, no nosso ramo, como em tudo. O Brasil é um país ainda que tem um potencial muito grande. Vamos passar momentos difíceis agora? Sem dúvida nenhuma. Com certeza esse ano, o ano que vem, com certeza. Também. Né? Mas você pega, tudo está sendo feito num sentido de colocar a economia nos eixos agora, as medidas que já deveriam ter sido implantadas há 4 anos atrás, estão sendo feitas agora, tarde demais, mas nós temos que acreditar que isso, em 2 anos, vai gerar um cenário econômico melhor para o país. Por isso que nós estamos investindo, pensando no longo prazo. Só para esclarecer, o Jaime do Jardim Bonfilholi diz: o Maracanã foi construído pelo então prefeito do Distrito Federal, Mendes de Moraes, e houve, sim, dinheiro público municipal, dinheiro público federal. Ok, meu caro Jaime do Jardim Bonfilholi, agradeço tua gentileza. Como acontece toda terça-feira, nós temos a participação da AFIPESP e o nosso contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zé Copé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele, é o 15º torneio de tranca que está sendo programado pela AFIPESP para os associados da AFIPESP aqui em São Paulo, é isso? É isso mesmo. O 15º torneio de tranca, mais uma vez, vai ser organizado pela Coordenadoria de Esportes. O evento tem se mostrado um grande sucesso e se tornou uma ótima opção de lazer para os associados da cidade de São Paulo. Não é à toa que já estamos na 15ª edição. Gisele, quando o torneio, para quando está sendo organizado? Então, Zacopeva, será em agosto, sábado, no dia 8, às 9 horas, no prédio CBI Esplanada, na Rua Formosa, 367, 16º andar, no centro de São Paulo. O local fica bem próximo ao Largo do Anhangabaú. Como associado pode se inscrever, Gisele? As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de julho. E é importante ressaltar que podem ser feitas individualmente ou em duplas, diretamente na Coordenadoria de Esportes, na Rua Venceslau Braz, 206, 10º andar, no centro de São Paulo. Você pode orientar como a gente chega ao local do torneio? O metrô é uma ótima opção para se chegar no local. Podem pegar a linha vermelha, descer na estação Anhangabaú e utilizar a saída da Galeria Líbero Badaró.
E se o associado for pela linha azul, o melhor caminho é descer na estação São Bento e utilizar a saída do Vale do Anhangabaú. E onde se pode obter mais informações, Gisele? Todas as dúvidas poderão ser esclarecidas pela Coordenadoria de Esportes, pelos telefones 11 3293 9551 e nos finais 9552, 9555 e 9557. Também é bom lembrar que as vagas são limitadas, portanto, quanto mais cedo o associado se inscrever, melhor. Agradeço a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, uma boa tarde, grato. Boa tarde, Zancopé. Gente que fala retornará em instantes. Quando uma criança desenvolve seu potencial, as portas do mundo se abrem para ela. As possibilidades são infinitas e ela começa a construir o mundo em que quer viver. Ela aprende que pode transformar vidas, começando pela própria. E acreditar que o impossível é possível. Cada criança na escola é um potencial a ser descoberto. Potencial de realizar sonhos. Não importa o tamanho. É hora de despertar o potencial das novas gerações. As crianças são o futuro. A educação é o presente. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV.
Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Acesse nosso blog, gentequefala.com.br, telefone à sua disposição 50526622 e também o chat da AltV. Nós estamos hoje recebendo José Carlos Sicarelli, este monstro sagrado do rádio e da TV. Quanto tempo? Você desistiu? Eu estou pegando um dinheiro aqui para a gente acertar essa conta. Está aqui. Quanto Os vai? mais competentes narradores de rádio e de TV. Foi. Esquece. Esquece. Não fala assim. Passagens por rádio de Araraquara, como é que é? Onde é Araraquara? Araraquara, no centro do estado de São Paulo, centro geográfico. Não, onde fica a cidade de Araraquara, eu sei. Conheço até o Cristo. Você falou onde lá. é? É o Atrás Cristo. do Cristo, tudo. Cristo. Mas Rádio Record, Jovem Pan. Jovem Pan. Antiga Pan, né? Hoje Rádio Pan-Americana, Tupi, emissora dos esportes. Tupi associada, né? É. E TV Cultura. TV Cultura, 18 TV anos. Tupi, TV 18 Record. anos. TV Record, Rádio Record, Então. Pan, E esse negócio tem que interior. ser contado. Voz Araraquarense, Rádio Cultura. Tem que ser contado. Fora os bicos, né? Tem que ser lembrado sempre, porque são profissionais extremamente Não competentes. pode falar, Zeca, porque Deve eles ficam falar, sabendo deve. a idade da gente. Não. Eu ouvia você desde que eu era pequenininho. Então, eu também. É muito bom tê-lo aqui. O Zeca é uma criança. Também conosco o presidente da Puma Automóveis, Fernando Mesquita, vereador filiado ao PSDB, Aurélio Nomura, advogado mestre em Direito, Eduardo Teodoro. Eu tenho aqui em mãos o exemplar A Eficiência do Pregão Eletrônico como Modalidade de Licitação Pública, Aspectos Jurídicos. É só isso o título do livro ou tem mais alguma coisa? Esse é o título do livro, efetivamente. Essa é a sua especialidade, pregão eletrônico? Na especialidade do escritório, na verdade, é efetivamente licitações de modo geral. O pregão eletrônico é uma das modalidades de licitação. E este livro... Esse livro, na verdade, é um livro bastante provocativo, inclusive pelo momento que vivemos, porque quando se fala de Lava Jato, quando se fala de apuração das relações empresariais com o governo, se fala efetivamente de licitação. Nada acontece num país sem licitação quando se fala de aquisições e de compras. E o livro é provocativo nesse sentido, porque ele quer discutir exatamente, em que pese o título seja a eficiência do pregão eletrônico, não é uma afirmação, ele é uma discussão. E ele vem justamente provar o contrário, a ineficiência do pregão eletrônico para a aquisição de algumas questões. O governo é, de um modo geral, em todas as suas esferas, o maior comprador do país. Ninguém tem a capacidade e a necessidade de compra que o governo tem. E, para isso, ele usa o elemento licitações e contratos públicos, que, aliás, já passou do tempo de ser reformulado. Nós estamos falando de uma lei principal de 1993, né? Que, aliás, foi quando eu iniciei nesse negócio. Estou há 25 anos militando e atuando, ora, como agente empresarial nas questões de compras públicas e depois, na sequência da minha formação jurídica, como advogado especializado. O escritório, aliás, a Teodoro Advocacia, atua exatamente nisso. E essa é a provocação que o livro faz. Ele vem afirmar e demonstrar a ineficiência da utilização do pregão eletrônico, que é uma ferramenta tecnológica nova, implantada em 2002 pela Lei 10.520, utilizada no Brasil inteiro, mas que não tem eficiência para algumas aquisições. Quais são, efetivamente? Efetivamente, o livro vem dizer que ela não tem eficiência, essa ferramenta é ineficiente para as aquisições de serviços, em especial os serviços com predominância de mão de obra. E aí, para listar alguns, que são os que o governo mais compra, casos como limpeza profissional, vigilância, enfim, tudo aquilo que envolve segurança privada, tudo aquilo que envolve efetivamente a área de serviços com predominância de mão de obra. E por que essa ineficiência? Essa ineficiência é porque o sistema eletrônico, o pregão, a modalidade de licitação pregão na sua forma eletrônica, trata a compra como uma coisa absolutamente igual. Então, ele não diferencia o que é a aquisição de uma caneta do que é a aquisição de um contrato contínuo de segurança privada, por exemplo, para os Jogos Olímpicos que vão acontecer aí no próximo momento. Só que, quando você fala em contratação de serviço com predominância de mão de obra, você tem um elemento crucial aí, que é o homem, que é o empregado.
Então, você tem um conjunto de custos que 90% do preço que se faz para se contratar serviço é custo. E esse custo, na sua preponderância, é mão de obra. Quando eu leio aqui a eficiência do pregão eletrônico, eu paro aqui. Aí, mas o senhor me dá duas alternâncias aí. Contratação e compra. E eu estou querendo entender aqui onde o pregão funciona. Né? Para comprar é fácil, vamos comprar caneta, como o senhor citou. E aí ele é eficiente. Aí é extremamente Aí ele é eficiente quando você fala então, de comprar uma caneta. Em caneta. contratação. Eu questiono, na serviço de verdade, em limpeza. contratação de serviços continuados, que são serviços que são realizados de forma contínua e permanente por longos períodos, que vão de 1 ano a 5 anos, que é o que a lei permite, e que o pregão, como foi criado para produzir redução de custo para a administração pública no processo de compra, ele reduz demais o preço na contratação de serviços e cria uma série de outros problemas, principalmente para o empregado. Porque você gera uma série de falências de empresas de serviço, e isso tem alavancado cada vez mais no Brasil, dados não oficiais que há governos estaduais com 70 milhões de passivo trabalhista de mão de obra por conta de quebradeiras de empresas de serviços como limpeza, portaria, recepção, vigilância, segurança privada, por conta da utilização do pregão eletrônico sem nenhum cuidado. O governo joga tudo numa cesta só. Tudo numa cesta só, trata tudo como uma única coisa e aí começa o problema. E os reajustes, doutor? Esse é um problema decorrente dessa forma de contratação. Os reajustes são absolutamente sem sentido. Você já quer o reajuste? Sim. Não, porque esse é o problema. Mas a observação... Mas é uma coisa interessante, porque é uma observação muito importante que começa no processo de licitação. Porque quando o processo de licitação por pregão inicia, ele já inicia definindo uma forma de reajuste. Então você tem uma redução muito brusca de preço para a contratação de serviços contínuos. Aí depois você tem uma falha na forma de reajustar esses contratos que não condiz com o acompanhamento do aumento de custo desse serviço, e isso torna efetivamente esses preços, e cada vez num espaço de tempo mais curto, inexequíveis. Essa inexequibilidade traz 2 prejuízos. Um para o empresário e outro para o próprio governo. E, por fim, um prejuízo para o próprio país. O Cássio de Santana pergunta a você se o pregão eletrônico tem evitado situações jurídicas que impedem a licitação. O pregão eletrônico é uma modalidade de licitação. Na verdade, o que ele tem feito, justamente pelas suas falhas de construção, naquilo que se deve ou não aplicar o pregão eletrônico como forma de contratação, ele tem, na verdade, criado um aumento significativo de ações judiciais para debater isso e tentar criar uma nova forma de se enxergar a aplicabilidade desse pregão naquilo que ele é adequado. O que eu defendo no livro, e defendo de forma muito embasada, o livro tem inclusive modelos de planilha de formação de preços para serviços continuados, ele é importante. Ele é uma ferramenta importante, ele é uma inovação do processo de contratação pública, ele é uma inovação da lei principal, que é desde 93 e já tem aí muito mais do que 20 anos, mas ele não pode ser usado indiscriminadamente. Precisa ter cuidado na aplicação dele. E é esse debate que o livro vem trazer. E vem trazer num momento muito importante. Porque, como tudo que está sendo apurado na Lava Jato, em algum momento, passou por um processo de licitação pública. Ou deveria ter passado. E espero que a grande maioria tenha passado. Mas o fato é, naqueles casos que passaram, há de se discutir até se a forma dessa contratação foi adequada. Porque quando eu falo serviços, eu falo tudo que é serviços continuados. Perfeito. E quando você fala de construtoras, por exemplo, você tem uma grande parte desses serviços, são serviços de engenharia, que são serviços continuados. Perfeito. Fernando Mesquita, o Jaime do Jardim Bonfilholi, que volta, pergunta a você se Amaral Gurgel, saudoso fundador da Gurgel Automóveis em Rio Claro, pode ser classificado como grande mártir brasileiro da indústria do automóvel nacional. Mártir? O Gurgel ele foi abandonado, né? Ele foi um empreendedor sensacional, uma pessoa visionária. Eu tive o prazer de conhecê-lo e, infelizmente, ele não conseguiu ter apoio do governo para levar a indústria dele adiante. Nós somos meio teimosos, é por isso que eu falo. O Brasil ele não tem ainda uma indústria automobilística
para chamar de sua. E a gente está voltando nessa tecla de novo, porque isso aconteceu com a própria Puma no passado, né? A Puma é a indústria brasileira. A Puma do passado, Sim, a outra, sim. a Puma, né? Original. Original. Ela não teve, não teve apoio. Como o empresário brasileiro, dificilmente às vezes ele tem algum apoio. Então, realmente, de acordo com o nosso internauta aí, pode sim, o Gurgel pode ser considerado, não vou dizer um mártir, que é uma palavra, mas ele foi uma pessoa, um dos grandes prejudicados aí por esse sistema nosso. Walter de Guarulhos diz: é importante lembrar que o candidato a vice na chapa do Aécio também foi acusado por um dos depoentes da Operação Lava Jato em delação premiada, onde acusou também o candidato de ter recebido dinheiro para a campanha. Também será julgado? Pergunta o Walter de Guarulhos. Eu acho que aí cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir ou não a denúncia com relação a essas duas pessoas. Na realidade, o que nós estamos falando, e volto a falar, é louvável e é fundamental a importância, e pela primeira vez no país, todas as autoridades que estão sendo mencionadas, que estão sendo levantadas através desse processo, serão, com certeza, investigadas. O Zangopé falou agora, numa das notícias, que foi aberta também, pela primeira vez, um processo contra o ex-presidente Lula, que não se imaginava. Quem imaginava que ele ia responder a algum processo? Pode ser até que, na realidade, são indagações ainda. Seja isentado. Isentado, mas nunca se pretendeu e nunca se imaginou que iria abrir um processo contra o ex-presidente. Como eu acredito que, eu acho que com os demais, o que foi citado, também deverá ser aberto um processo com base exatamente nos levantamentos feitos pela Lava Jato. Cicarelli, Dorival, disse: se é para a Record não transmitir os jogos e preferir o programa do Gugu, por que foi comprar os direitos para a TV aberta do Pan-Americano? Ela prefere ficar em eventos isolados, para não competir nos grandes eventos, porque realmente a rede, por exemplo, uma Rede Globo, tem muito mais possibilidade de conseguir êxito e patrocínio, que é muito grande, em relação a esses eventos. Então ela fica meio fora, fazendo alguma coisa marginalizadas. Mário Cardoso, Nomura, o PSDB, com aquela modéstia que lhe é peculiar, sempre enaltece a experiência e competência das administrações tucanas. Também vale para a gestão do governador do Paraná? Pergunta o Mário Cardoso. Olha, eu não conheço a gestão que está sendo feita pelo governador do Paraná, mas o pouco que eu sei, me parece que ele está tendo uma atuação muito boa. Ainda a gente tem que imaginar que nós estamos no primeiro ano do governo. Então é muito difícil falar que, olha, o governador é um péssimo governador. Se mal ele sentou na cadeira, mal ele teve condições de tomar as medidas administrativas, e os reflexos só vão acontecer no terceiro e quarto ano. Aí sim nós podemos falar que é uma administração exitosa ou não. Fernando Mesquita, vamos voltar ao seu novo modelo que está sendo lançado. Eu tenho uma curiosidade, qual é a potência dele? Como você coloca ele em pista em Interlagos? Será um carro, esse carro de pista com 250 HP. Tá? É um motor 1.6. Bom, os testes, o carro ele está terminando a fase de chassi e de carroceria. A gente vai iniciar os testes em outubro. Então tá bom para iniciar nas marginais aqui. Olha, será que a gente vai tomar multa ou não? Eu acho que vai, né? Melhor não. Como é que você analisa essa restrição nova de velocidade nas marginais? Você que tem um pensamento com maravilhoso. O pensamento, sim. Todo piloto, né? Nós que andamos em pista, nós nos comportamos, na maioria das vezes, muito bem no trânsito. Sim. Porque a gente não gosta de correr risco. Mas na pista vai todo mundo para o mesmo lado, não vem ninguém do outro lado. Sim. Eu acho que essa questão da redução da velocidade, ela passa mais por uma questão de educação do motorista do que propriamente a redução.
Se isso vai funcionar, nós não sabemos ainda, porque nós estamos em época de férias escolares, né? Eu acho que o que vai acabar acontecendo vai ser um aumento na arrecadação de multas. Na minha opinião, é para isso que, né? Hoje em dia nós temos um problema no Brasil de caixa, né? Todo mundo precisa fazer caixa. Então eu acho que Mas a situação é por voltando ao aí. teu projeto, ao teu trabalho, tira ele da Marginal, volta lá para Interlagos. Para a pista. Para a pista, né? Eu quero entender porque isso é um carro que a gente vê nas fotos das autoestradas europeias, né? Nós temos estradas para colocar um carro desse aqui, ou só pode ir para Santos e pela Trabalhadora? Desde que você vá a 120 por hora. Sim, sim. Né? Não é diferente das autoestradas, né? Que você tem um limite de velocidade bem maior. Aliás, você está andando lá fora pela esquerda, se você tiver menos do que 180, ande pela direita. Mas nós temos boas estradas, mas aqui em São Paulo, vamos dizer assim, né? Fora da nossa região aqui, acho que qualquer motorista de caminhão pode falar melhor do que eu. E quantas vezes o caminhão dele quebra quando ele sai daqui de São Paulo e vai para o norte fazer um carreto, isso sim, a gente sabe. Então, acho que nós ainda temos que investir muito em infraestrutura, né? Tem esse plano aí de investir em infraestrutura, portos, aeroportos, estradas, isso realmente a gente precisa, né? E quanto à questão de autódromo, a gente também, sem querer puxar a sardinha um pouco, mas também nós somos deficitários. Acabaram com o Jacarepaguá, nós temos a Interlagos, que é uma novela tremenda, que existe praticamente para a Fórmula 1. A gente tem que... Primeiro a Fórmula 1, depois as outras categorias. Se sobrar tempo. Não, a gente briga um pouquinho. Então, o Brasil também é carente de autódromos e também... Onde você projeta os testes com este teu Puma maravilhoso? Sim, nós temos algumas pistas aí particulares, né? A própria Pirelli, que é a nossa parceira, cedeu a pista dela para fazer os testes lá. Eles cederam também, estão ajudando a gente na parte de pneus, né? Estão com o corpo de engenharia deles ajudando a gente na parte de pneus. Então, as pistas existem, né? Para esse tipo de teste, para a indústria automobilística, mas para entretenimento é complicado. Deixa eu fazer uma pergunta, não sei se você vai gostar. Podemos falar em custo hoje para o consumidor, para o comprador? Veja bem, existem alguns estudos, isso aí você já está falando, Cicarelli, do carro de rua, que é uma previsão de 2019. Veja bem, não existe no Brasil um esportivo genuinamente nacional, um carro esportivo, né? Qual é a nossa ideia? Ele não pode custar um preço muito absurdo, porque senão, infelizmente, tem aquela coisa, vamos comprar um Porsche porque é alemão, não é brasileiro, né? Então, a gente está trabalhando aí num target, eu vou dizer, nem deveria estar falando isso, mas estamos trabalhando num target entre 90 e 100. Eu falei que ele não ia gostar da pergunta. Não, mas eu não tenho. Entre 90 e 100, mais ou menos. Não dá para 100 mil. Não é para jornalista sonhar. Mas sobre a redução da velocidade nas marginais, avisar o Jaminho que, a partir de setembro, na Avenida 23 de Maio, vai ser reduzido de 70 para 60. Nós estamos no finalzinho do programa, eu poderia pedir ao doutor Eduardo Teodoro que falasse o aspecto legal, mas a gente não tem tempo. Eu quero saber o que a Câmara Municipal pode fazer sobre este assunto que está saindo das marginais. Aliás, Moema já tem restrição de velocidade, algumas ruas com 40 km, 50 km. Então, vai se reunir, vai se reduzir também aqui na 23 de maio, que eles chamam hoje de Corredor Norte-Sul. Tá. Olha, só com relação faz o quê? Com relação às marginais, o vereador André Matarazzo, ele está ultimando os estudos, e nós vamos propor uma ação, porque, na realidade, me parece que eram marginais. A fiscalização e a competência é estadual e não municipal. É a primeira colocação. A segunda questão é que mostra exatamente como caracteriza o governo Haddad. Se nós analisarmos o orçamento para 2015,
dentro do orçamento, se pretende arrecadar em multas de trânsito 1,2 bilhão. Consta, né? Consta. Está dentro do orçamento. Está dentro do orçamento. Pretende-se arrecadar 300 milhões a mais de multa. Como que você vai aumentar essas multas? Né? Através de criando essas questões. Porque é inconcebível. Se existe uma lei de trânsito, apesar que você pode legislar a nível secundário, mas é ilógico, principalmente começando as marginais, essas vias expressas, que, vamos dizer, na hora do rush, a gente não anda. A gente anda a 0,1%, 0,10 por hora. Mas em épocas normais, quando o trânsito está livre, eu não vejo o porquê de você andar dentro desse limite. O próprio trânsito reduz. Então não há necessidade de se colocar. Só mostra, e que vem mostrando, é que vai aumentar e vai aumentar muito as multas. Esse não tem limite. Esse final de semana, por exemplo, eu estava aqui na Zona Leste, em algumas avenidas que se pretende baixar a quilometragem, inventaram agora o farol de multa. Não sei se chegou a ver. Então, uma série de radares em cima da avenida para multar, para facilitar a visualização. Exatamente. Então, o que a gente está vendo, que na realidade não se pretende melhorar ou está preocupado com a segurança do motorista. Está preocupado, sim, em aumentar a arrecadação na nossa cidade. A OAB já entrou, né? A OAB já entrou com problema. A OAB já entrou. E nós estamos solicitando, ao abrir, nós vamos pedir estudos para que nós possamos discutir. Porque até hoje a prefeitura faz a ciclofaixa, faz a faixa também de ônibus, tem aquelas corredores de ônibus, tem as justificativas, em tese, técnicas, mas quando se solicita esses estudos, eles sequer apresentam. Então, é hora de dar um basta, principalmente quando nós estamos discutindo essa questão de usurpação do solo, de fundamental importância. Se pretende adensar, mas não pode. Agradeço a tua gentileza mais uma vez. Curtas férias ainda da Câmara Municipal e retorne. Advogado Eduardo Teodoro, grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Como eu tenho acesso ao livro A Eficiência do Pregão Eletrônico como Modalidade de Licitação Pública, Aspectos Jurídicos? O livro terá um lançamento público, até porque é uma obra não feita apenas para operadores de direito, mas feita, direcionada ao empresariado. Então, ele terá um lançamento público no dia 5 de agosto, na IGEXPO, que é a Feira Internacional de Limpeza Profissional, e serão autografados, distribuídos gratuitamente, 1.000 exemplares do livro, porque a função desse livro, além da provocação, é a educação do empresariado e a mobilização do empresariado para combater essa forma indigna de contratação pública. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu agradeço a participação e agradeço ter podido aprender um pouco sobre carro, sobre política, ter aprendido com os jornalistas que têm histórias aqui que eu nem vivi. Então, muito obrigado pela oportunidade. Sorte sua. Fernando Mesquita, presidente da Puma Automóveis, parabéns pela tua iniciativa. São muito obrigado, empresários como você que o Brasil precisa. Muito obrigado. Eu agradeço novamente a oportunidade, agradeço aos colegas aqui da mesa, agradeço a todos que nos assistiram, que nos acompanharam pela televisão e pelo rádio. Muito obrigado. Grande abraço. Cicarelli, José Carlos Cicarelli. Grande abraço a todos. Só mais vezes. Estou vendo aqui direto no Moura. Esse é um amigo especial. Mesquita, irmão, e aqui esse advogado que eu acho que vai fazer uma carreira, quer dizer, continua a fazer uma carreira brilhante. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Esquiavão, na pauta José Carlos Cicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benebenê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da Altivia Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.